irmãos, graça e paz. Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 2, versículos 22 até o 36. Nós cantamos Lembrai de Mim, juntamente com o coral, e é isso que Pedro faz nesse sermão, o primeiro sermão evangélico que nós temos descrito na Bíblia. Meus queridos, é muito comum, nós temos a tendência de as nossas experiências, a nossa realidade, a nossa vida e até mesmo a nossa teologia, geralmente focando em apenas um momento, nos esquecendo de olhar para o todo. E o exemplo disto nós temos na obra de Cristo. É comum nós valorizarmos apenas uma parte da obra de Cristo e perdermos de vista a beleza e ao mesmo tempo a profundidade da sua obra como um todo. É comum, por exemplo, focarmos nos milagres, nos discursos ou na morte de Cristo. E muitas vezes nos esquecemos de analisar tudo isso dentro do contexto maior, dentro do contexto geral da sua obra. Então nós precisamos ver a obra de Cristo como um todo, para que possamos assim compreender não somente a sua beleza, mas também a sua profundidade. E nisso inclui o nascimento, a vida perfeita, a morte, a ressurreição, a ascensão, o derramamento do Espírito Santo e, obviamente, a sua segunda vinda. E esta era a preocupação dos apóstolos. E é isso que Pedro evidencia quando prega o sermão, o seu primeiro sermão evangelístico, que tem registro nas Escrituras. Nesse sermão, Pedro vai destacar o ministério de Cristo como um todo. Ele vai falar sobre a sua vida, vai falar sobre a sua obra, vai falar sobre a sua morte, vai falar sobre a sua ascensão, vai falar sobre a sua exaltação. Esse texto de Atos 2, ele está 50 dias depois da Páscoa. Era comum, por conta da festa dos Pentecostes, judeus peregrinos se dirigirem até para Jerusalém. Então, é bem provável que a multidão a qual Pedro se dirigiu a pregar esse sermão estava presente e viu todos os acontecimentos resultantes da descida do Espírito Santo. Então, após o derramamento do Espírito Santo, está aqui nos versículos de 1 a 4 no capítulo 2, você percebe que a multidão que estava ali ficou em dúvida sobre aquilo que tinha acontecido. Pedro, então, se levanta e começa a pregar um sermão que tem como objetivo explicar o Pentecostes. E aí eu quero que você vá para o versículo 14. O versículo 14 é quando Pedro começa o sermão. E Pedro aqui, então, dos versículos 14 até versículo 21, vai explicar à multidão que estava presente que os discípulos não estavam bêbados, mas os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. O que é mais interessante aqui é que Pedro vai fazer bastante isso nesse sermão, vai apontar para o Antigo Testamento, aplicando a pessoa de Cristo, dizendo aquilo que foi profetizado lá atrás, agora se cumpriu na pessoa de Cristo Jesus. Os versículos 14 a 21, ele faz isso, ele vai dizer que aquilo que aconteceu, aquilo que foi visto, que as pessoas pensavam que era os discípulos bêbados, na verdade era apenas o cumprimento da profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. E ele diz que a melhor forma de entendermos o Pentecostes não é através da profecia do Antigo Testamento, mas é através do cumprimento no Novo Testamento. Não é por meio de Joel, mas é por meio de Jesus Cristo. E na segunda parte, que é o que nós iremos nos atentar nessa noite, Pedro então pede atenção aos varões israelitas. E aí então ele passa a explicar a obra de Cristo como um todo. Eu chamo a sua atenção para os versículos 22 a 23, que aqui Pedro apresenta Jesus como aquele que morreu na cruz. Diz assim o texto: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. O apóstolo Pedro aqui, queridos, ele começa chamando Jesus de Nazareno, nome que era comum no que diz respeito à multidão. A multidão conhecia Jesus justamente por essa expressão. Então, ou seja, os ouvintes que estavam ali ouvindo Pedro, quando ouviram falar de Jesus de Nazaré, já sabiam sobre que pessoa Pedro estaria se referindo. E ele diz que esse Jesus
durante toda a sua vida terrena, foi um homem aprovado por Deus. Isso é evidenciado pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios que ele realizou. E Pedro, ao falar sobre a vida e sobre os milagres de Jesus, ele deixa bem claro que os judeus tinham conhecimento deste homem comum, mas que teve uma vida completamente extraordinária. O objetivo de Pedro aqui era mostrar aos judeus, aqueles que ouviam o seu sermão, que a vida de Jesus atestava que ele era o Messias de Deus. Entretanto, como diz Pedro, os judeus não reconheceram Jesus como o Messias enviado por Deus e tomaram então medidas para crucificá-lo e, obviamente, matá-lo. Pedro aqui usa o pronome de tratamento vocês, e aqui aponta a responsabilidade para os ouvintes na crucificação e na morte de Cristo. Ele diz: olha, vocês pegaram esse Jesus, esse homem que era aprovado por Deus, e vocês então o entregaram nas mãos de homens iníquos. Esses homens iníquos, como Pedro vai dizer aqui, mesmo não sendo inocentes pelo mal que estavam praticando, eles estavam simplesmente cumprindo os propósitos divinos. Pedro aqui destaca de forma muito clara que a morte de Cristo ocorreu pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Ou seja, Pedro aqui está dizendo claramente que Deus é o autor desse plano. E esse plano só foi concretizado porque Deus o levou até o final. Obviamente que os judeus foram responsabilizados por entregarem Jesus à morte. Mas Pedro está dizendo que isso só aconteceu porque nos planos eternos de Deus, ele já havia entregue o seu filho para morrer naquela cruz. As palavras, meus irmãos, de Pedro: a cruz de Cristo não foi um acidente. A cruz de Cristo não foi um plano emergencial de Deus, dizendo: olha, fui pego de surpresa, agora eu preciso remendar o estrago que os homens fizeram lá no Éden. Nada disso. Pedro está nos mostrando que a cruz foi o meio escolhido por Deus lá na eternidade, para que através da morte do seu filho, pecadores no presente fossem redimidos dos seus pecados. De forma bem clara, Pedro está dizendo que Cristo foi crucificado porque Deus Pai o entregou por amor a nós. E o sermão de Pedro segue, os versículos 24 a 32. Pedro aqui então apresenta uma outra face da obra de Cristo. Ele apresenta Jesus como aquele que venceu a morte. Versículos 24 até 32, acompanhe comigo. O qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Aqui Pedro destaca que o plano divino levou Cristo até a morte, mas também que por causa desse plano divino, a morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou. A expressão que Pedro usa aqui, que Deus ressuscitou Jesus rompendo os grilhões da morte, aqui ele faz uma comparação. Aqui ele retrata a morte como se estivesse em dores de parto. A expressão aqui, grilhões, é justamente nesse sentido. Então, a ideia dele é que quando Cristo foi levado à morte, a morte não tinha poder para deter o Messias. E citando aqui então o Salmo 16, versículos 8 a 11, que nós lemos na liturgia, Pedro diz que não era possível que Cristo fosse retido pela morte, pois o que foi profetizado sobre a ressurreição de Cristo seria cumprido. E aqui Pedro cita o Salmo, afirmando que Deus levantou Jesus dentre os mortos,
cumprindo a profecia de Davi concernente ao Cristo ressurreto. E aqui a explicação de Pedro é: olha, Davi não poderia estar se referindo a si mesmo. Quando ele disse que Deus não deixaria na morte, nem permitiria que o seu santo experimentasse corrupção. E no versículo 29 ele vai dizer o motivo: porque Davi morreu, Davi foi sepultado, e o túmulo de Davi ainda se encontrava em Jerusalém. Entretanto, diz Pedro nesse sermão, que o sepulcro de Jesus estava vazio, porque Deus o ressuscitou dos mortos, e o próprio Pedro e várias testemunhas que estavam ali presentes testificavam esse fato. Meu querido, o rei Davi, ao pronunciar o Salmo 16, profetizou acerca de outra pessoa. O rei Davi não olhava para si, ele olhava para frente, ele olhava em direção ao Cristo ressurreto. Davi a respeito do Messias. E aqui ele lembra muito bem da profecia ou da promessa que Deus fez, que jamais se apartaria um descendente do seu trono. Ele diz: olha, esse descendente não seria abandonado no mundo dos mortos, mas ressuscitaria. No versículo 32, Pedro termina dizendo que tudo aquilo que foi profetizado se cumpriu em Jesus. O Antigo Testamento profetizou que o Messias ressuscitaria dentre os mortos. E ele diz, no versículo 24, que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Pedro aqui, meus irmãos, atesta que tanto o Antigo Testamento quanto os apóstolos, tudo aquilo que eles testemunham, que eles pregam, se converge em uma só verdade: que Jesus Cristo venceu a morte, que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo está vivo. E ele continua na sua argumentação sobre essa ideia de que Cristo está vivo, nos versículos 33 a 36, quando ele diz que Cristo é aquele que é exaltado. Versículos 33 a 36, Pedro apresenta Jesus como aquele que é exaltado. E olhe bem o que Pedro vai dizer sobre isso. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A dinâmica do sermão de Pedro, meus irmãos, a história não termina na ressurreição. Após a ressurreição, diz Pedro, que nós temos a ascensão de Cristo aos céus. Atente que no versículo 33, ele diz que Cristo foi exaltado a um lugar de autoridade e poder, recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo para enviá-lo, conceder ao coração dos homens, não apenas para habitar no coração dos homens, mas para também fazer a sua obra regeneradora. Pedro então aqui alude ao Salmo 68, versículo 18, que diz que aquilo que os seus ouvintes viram no Pentecostes era o dom de Jesus que ele derramou sobre o seu povo. E aqui o que é interessante aqui no versículo 17, Pedro cita Joel. E ele destaca lá, quando cita Joel, que foi Deus quem derramou seu Espírito, Deus Pai. E agora que então ele diz que Jesus age em lugar de Deus Pai, se tornando aqui, queridos, o executor divino. Pedro testifica que Jesus, assentado à direita de Deus, tem autoridade de comissionar o Espírito Santo para vir regenerar e habitar o coração dos crentes. Entretanto, ele cita ainda um outro salmo aqui, ele cita o Salmo 110, o versículo 1. E novamente aqui ele aponta para Cristo Jesus. Então, se Pedro aplica o Salmo 16 à ressurreição de Cristo, agora nessa parte do sermão, ele pega o Salmo 110 e também aplica, mas agora, a ascensão de Cristo. E ele explica: olha, Davi não subiu aos céus. Por isso que o Salmo 110 não poderia dizer respeito a ele. E aqui a tradição judaica era comum nos dias de Pedro, nas sinagogas, por exemplo, os judeus abrirem no Salmo 110, lerem e interpretarem esse texto como tendo sido escrito por Davi, mas a respeito
da pessoa do Messias. O próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46, em um debate com os fariseus, ele diz que nesse salmo, Davi falava da exaltação de Cristo no céu e a autoridade que lhe seria confiada. Então, segundo Pedro, a explicação lógica do Salmo 110 é que Deus dirigiu o convite a Cristo, após a sua ressurreição, para assentar à sua direita, o exaltando como Senhor e Cristo. Entenda que isso não quer dizer, meu irmão, que Jesus Cristo se tornou Senhor e Cristo somente após a sua ascensão. Não, porque durante todo o seu ministério público, ele já ocupava essa posição. Aqui Pedro está dizendo que Deus o exaltou para que ele se tornasse de fato em poder o que ele já era por direito. Então, Jesus Cristo exaltado, assentado à direita de Deus Pai, é o governador supremo sobre todas as coisas. E nessa posição exaltada, diz Pedro, que Cristo já tem todos os inimigos debaixo dos seus pés. E entenda, diz Pedro, que o esmagamento final é apenas uma questão de tempo. Pedro aqui enfatiza a autoridade de Cristo sobre todas as coisas no que diz respeito à sua obra redentora. E meu querido irmão, hoje, 2000 anos, provavelmente depois que esse sermão foi pregado, nós nos lembramos das palavras de Cristo através daquilo que o apóstolo Pedro, usado pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, deixou registrado a nós. E o que esse sermão tem a ver com a sua vida? O que esse sermão tem a ver com a minha vida? E aqui eu trago algumas implicações desse texto para nós, esse sermão para nós nessa noite. Primeiro, submeta-se ao senhorio de Cristo. Meu querido irmão, você que me escuta, você sendo evangélico ou não, você que me escuta nessa noite, eu lhe faço uma pergunta: Cristo é o seu Senhor? Cristo é o Senhor da sua vida? E aqui eu não estou interrogando, eu não estou questionando se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita na divindade de Jesus de Nazaré, não, porque a Bíblia fala que até os demônios creem e temem. Quando eu pergunto se Cristo é o Senhor da sua vida, a minha pergunta é se você entende ou se de fato Cristo é governante sobre a sua vida. Cristo governa a sua vida. Meu querido, entenda que o pecado vai muito além do que erros pessoais e fracassos morais. O pecado tem o poder de escravizar. E ele, como um capataz, ele aprisiona mentes, ele domina corações, ele determina que padrões éticos você vai adotar. E eu lhe digo, quando ele te controla, ele não controla fazendo carinho, ele te controla com crueldade. O pecado controla as pessoas a ponto de tornar as suas vidas amargas, desprovidas de alegria, sem vida, sem liberdade, sem esperança. Entretanto, meu querido irmão, a libertação desse tirano terrível, desse tirano cruel chamado pecado, só é possível por meio da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte de Cristo, para aqueles que creem em Cristo, é libertadora. A conversão nos liberta das prisões do poder do pecado e nos leva, meus queridos, a uma completa submissão ao senhorio de Cristo. Por isso, entenda nessa noite que enquanto Cristo não se tornar o seu rei, enquanto você não se inclinar perante o seu cetro, enquanto a vontade dele não se tornar a regra em sua vida, o pecado, esse tirano cruel, continuará dominando a sua existência. Nessa noite, renda-se ao senhorio de Cristo, submeta-se ao senhorio de Cristo, viva debaixo da sua autoridade, viva dentro dos seus mandamentos. Você que é cristão, entenda que o cristão convertido rende-se sem reservas à santa vontade do Senhor Jesus Cristo. O cristão genuíno não barganha os princípios bíblicos. O cristão verdadeiro não altera os limites da lei bíblica, não negligencia os mandamentos do Rei Eterno. Ele simplesmente se submete. Para o cristão, o que impera, a opinião que realmente controla tudo em sua vida, é a vontade suprema do seu Senhor Jesus Cristo.
E eu lhe pergunto de novo: Cristo é o Senhor da sua vida? Você já se rendeu a Ele? Você já rendeu seus sonhos, suas vontades, seu achismo de Senhor, que seja feita a tua vontade? A morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo é um ultimato para que o pecador se renda, para que o pecador baixe as armas e se submeta ao senhorio do Cristo exaltado. Uma outra implicação desse texto para nós, queridos: celebre diariamente a ressurreição de Cristo. Nós devemos sempre lembrar que sem a ressurreição de Cristo, queridos, não existiria igreja. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós nem estaríamos aqui. Que sentido teria nos reunirmos aqui e cantar porque Ele vive, eu creio no amanhã? Então compreenda que quando os discípulos, aqui em Atos capítulo 2, quando Pedro levanta juntamente com outros discípulos e começam a falar da ressurreição, eles estavam falando de uma experiência extremamente profunda que eles estavam vivenciando. Meu irmão, depois da crucificação, pense que esses homens andaram com Jesus durante 3 anos. Esses homens ouviram Jesus falar da crucificação, ouviram Jesus falar que ia ressuscitar, mas quando Cristo morreu, esses homens estavam aniquilados, destroçados, com seus sonhos e vidas quebradas. E o que mudou? O que mudou? O que mudou, queridos, é que a ressurreição entrou em jogo. A ressurreição de Cristo apareceu, e quando Cristo ressurgiu, Ele converteu homens sem esperança em homens cheios de confiança. Transformou homens covardes, medrosos, que abandonaram e negaram Cristo, como Pedro, como mártir cristão. A mensagem: Ele ressuscitou, deu aos discípulos um Salvador vivo. E eu lhe digo que essa mensagem, Ele ressuscitou, dá a nós hoje, no presente, um Salvador vivo. Uma das tragédias, meus irmãos, da igreja e da nossa vida corriqueira como cristãos é que muitas vezes nós só falamos, nós só nos lembramos da ressurreição nessa época do ano. Nessa época do ano, por conta do calendário, nós dizemos: opa, agora é Páscoa. E muitas vezes comemoramos a Páscoa num sentido totalmente judaico, no sentido longe do que o cristianismo fala que de fato é a Páscoa. A Páscoa se resume na morte de Cristo. Páscoa não fala da ressurreição. Páscoa fala do Cordeiro que foi morto em substituição ao povo de Deus pecador. Mas, meu querido, cada domingo é o dia do Senhor. Cada dia do Senhor deve ser guardado como o dia da ressurreição. O próprio Cristo trocou a Páscoa pela ceia, ou seja, sempre que nós celebramos a ceia, como nós fizemos hoje pelo culto da manhã, nós estamos celebrando a ressurreição do nosso Salvador. Por isso, nessa noite eu convido você a se lembrar e celebrar essa realidade maravilhosa todos os dias. Jesus Cristo ressuscitou. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela aponta para uma realidade que nós adoramos, a um Cristo vivo, que venceu a morte, derrotou o pecado, desfez as obras do diabo, satisfez a justiça de Deus e nos deu eterna redenção. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela é o atestado de que a morte de Cristo foi suficiente para expiar o nosso pecado, foi suficiente para nos reconciliar com Deus, foi suficiente para nos apresentar santos na presença de um Deus santo. Celebre a ressurreição de Cristo, porque Ele nos deu vida, nos tornando criatura totalmente nova por meio da sua própria novidade de vida. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela nos ensina que a sepultura não é o nosso porto final. Celebre a ressurreição de Cristo, porque ela nos garante que um dia, quando Cristo ressurreto, exaltado, voltar, os mortos ressuscitarão, e nós, queridos, teremos dos nossos olhos todas as lágrimas enxugadas. Por isso eu desafio você, crente no Cristo ressurreto, celebre a ressurreição de Cristo todos os dias.
Porque você, cristão, você é um homem, uma mulher, que nunca deve se esquecer que vive e anda com o Senhor ressuscitado. Nós ainda iremos cantar no culto de hoje: o brado da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e o seu poder, pode agora a vida todos conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Celebre a ressurreição de Cristo. E a última implicação desse texto para nós, queridos: se somos confrontados a submeter, se somos chamados a celebrar, somos também proclamados a amar e pregar a mensagem da cruz de Cristo. Meu querido irmão, pela identificação dos cristãos primitivos, na cruz na qual Jesus Cristo morreu, a cruz, ao longo das eras, tem se tornado um dos principais, se não o principal símbolo da fé cristã. Mas, infelizmente, a cruz não tem sido tão importante para a igreja cristã hoje como foi no passado. Para muitos de nós, cristãos, a cruz é simplesmente um símbolo morto, sem sentido algum. O teólogo George Lindbergh disse que um vão se abriu no coração do cristianismo ocidental. Onde havia uma cruz, existe agora um vazio. Tristemente, queridos, esse vazio, essas lacunas que existem por falha nossa, no que diz respeito à proclamação do Evangelho, elas são preenchidas rapidamente. E eu lhe digo com pesar no coração que no lugar da cruz levantaram outras coisas. Levantaram entretenimento, levantaram histórias engraçadas, levantaram stand-up gospel, levantaram reuniões empresariais, sessões de terapia e de cura. Mas, pastor, a cruz não foi totalmente esquecida. Ok. Ela até aparece nas fachadas de algumas igrejas. Às vezes carregamos um pingente, às vezes colocamos em alguma camiseta, às vezes tem no púlpito de madeira uma cruz talhada. A cruz até aparece. Mas com pesar no coração, queridos, temos que dizer que ela não é mais uma realidade viva para boa parte do povo de Deus. E a grande tragédia é que, onde quer que a cruz de Cristo desapareça, o verdadeiro cristianismo se dilui, desaparece, porque não existe cristianismo sem a cruz de Cristo. O cristianismo sem a cruz de Cristo é muito mais cruel que todo o sofrimento que a crucificação proporcionava lá no Império Romano. Meu irmão, uma grande crueldade para os homens é quando nós, como igreja, nos levantamos e começamos a pregar uma mensagem que não aponta para a cruz de Cristo, que não olha para a cruz de Cristo como algo essencial. O que nós temos visto no evangelicalismo brasileiro é essa triste realidade. É uma pregação completamente longe da centralidade da cruz de Cristo. O argumento de muitas igrejas, e eu lhe digo por experiência, por ter ouvido isso numa mesa de almoço, conversando, pastor, uma igreja presbiteriana, conversando com líderes de uma igreja e dizendo: olha, por que a liturgia é desse jeito? Por que não focaram em Cristo? Por que não falaram da cruz? E a explicação foi: pastor, as outras igrejas estão cheias. Nós estamos perdendo muitos jovens. Nós precisamos falar coisas que agradam, falar coisas que trazem as pessoas para perto de nós. Meu querido irmão, o evangelho genuíno traz as marcas da cruz de Cristo. E não existe evangelho verdadeiro sem a centralidade da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, ela machuca, ela fere, porque é o tratamento de Deus para a natureza pecadora do homem. Quando a mensagem da cruz de Cristo é apresentada, quando a mensagem da cruz de Cristo é pregada, ela invade o coração do homem. E eu lhe digo, machuca, porque o pecado é destronado do nosso coração. Por isso que, como igreja, nós precisamos anunciar aquilo que a Páscoa tipifica. Jesus Cristo morreu na cruz, o justo tomando o lugar dos injustos.
Meu querido irmão, seus amigos no trabalho precisam saber que na cruz, Cristo não morreu apenas em nosso lugar, mas Cristo nos levou a morrer juntamente com Ele naquela cruz. Seu círculo de amigos precisa saber que a vida oferece apenas duas alternativas: ou você está crucificado com Cristo, ou você está condenado longe de Cristo Jesus. Seus familiares, seus vizinhos precisam saber que a mensagem da cruz não traz vanglória, a mensagem da cruz não premia ninguém, a mensagem da cruz mata. A mensagem da cruz, queridos, há um lugar de mortos que estão mortos com Cristo naquela cruz. E eu vou além. Você que prega essa mensagem, ou pelo menos todos nós que estamos aqui como cristãos, deveríamos pregar. Você precisa saber que não basta pregar sobre a cruz de Cristo, mas é necessário você ter passado pela experiência da cruz de Cristo. Você que prega a mensagem da cruz, você que é um dispenseiro da mensagem da cruz, você que é um proclamador da mensagem da cruz, você precisa saber que Jesus se tornou cúmplice da sua morte, para que você se tornasse parceiro do seu morrer. E essa sociedade é indissolúvel. O pregador da mensagem da cruz, o cristão, tem de ser alguém que se crê pregado na cruz com Cristo, sem os efeitos interiores que a cruz de Cristo promove em nosso coração. Nós não podemos seguir a Cristo. O conteúdo da mensagem cristã é o resultado de uma vida que traz as marcas dos cravos que pregaram Cristo naquela cruz. Meu irmão, é essa mensagem que salva. E eu lhe digo que essa mensagem pode ser que não atraia ninguém, mas a nossa preocupação não é atrair, a nossa preocupação é sermos fiéis ao Senhor. E se somos fiéis ao Senhor, nós amamos e nós proclamamos a mensagem da cruz de Cristo, porque para nós ela é muito mais do que uma doutrina, mas é a nossa história da morte para o pecado, na morte de Cristo naquela cruz.